É tremendo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Um certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu. Foi Deus que chegou primeiro, pois ficou sabendo que um livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste e põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adore ao leão de Judá. O Amã que ele persegue, propagandas de graça para você fará. Seu inimigo fará essa empleitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei determinou honrar Mardoqueu. Deus, ele tirou o sono. E o mau Amã, o perseguidor, ele teve que andar pelas ruas da cidade falando: eis aqui o homem cujo rei se agrada. É isso que Deus faz com aqueles que tramam contra o povo seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus queridos e amados. Em rápidos momentos, irei meditar com a igreja do Senhor. Peço-vos as vossas atenções. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus foi tentado. Ora, se o Senhor Jesus foi tentado, quanto mais a mim, quanto mais a você. Somos seres humanos, falhos, imerecedores. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que mediante a palavra nós vencemos as tentações. A palavra do Senhor, ela é escudo e broquel, está escrito no Salmo 91, verso 4. Você pode ler. Examine as Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus, após ser tentado, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E Deus enviou os seus anjos para servir o seu filho amado após a tentação. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, padecendo, sofrendo tentações, tribulações da carne. Mas Deus, que sabe nossos esforços, a renúncia, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Nós estamos aqui na terra dos viventes porque somos cristãos. Nós não somos perfeitos. É em vão, meus queridos amados, pensarmos que nós estamos no monte da santidade, ao ápice da perfeição. Não! Somos pecadores gemidos, que pecamos, erramos, mas buscando acertar, agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz, seu ensinamento da parte de Deus, mediante o Espírito Santo, para nossas vidas nesta noite de sábado. A salvação é pela graça, está escrito na epígrafe de Efésios capítulo 2, versículo 3 diz: entre os quais todos nós também,
andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando nós não tínhamos Jesus em nossa vida, o Divino Espírito Santo, nós não tínhamos o conhecimento da palavra do Senhor revelada, tudo o que vinha na nossa cabeça para fazer, nós fazíamos. Segundo o pecado que opera em nós, na nossa carne. Mas hoje você não fazemos o que queremos, porque o Espírito Santo, ele nos conduz e diz: você está errado, o caminho não é por aí, pare, feche a boca, prossiga, retroceda, esquerda, direita. O Espírito Santo fala diversas formas, ele usa um bebum, ele usa quem ele quer. Porque antes, está escrito, andávamos, então hoje nós não andamos mais como andávamos antigamente. Fazemos o que é diferente, buscamos sermos perfeitos em Deus. A igreja do Senhor Jesus não é composta por pessoas santas ao ápice da perfeição. Não, nós nos santificamos. Como está escrito, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, antes trabalhe. Andamos em novidade de vida, mas isso não quer dizer que hora ou outra nós não vamos tropeçar. Vamos sim, somos seres humanos. É impossível não errarmos. Essa palavra tem uma direção certa, eu não sei o porquê desta palavra. Foi o que Deus colocou no meu coração. E eu preciso desta palavra, porque eu erro, porque eu às vezes fraquejo. Temos que ser honestos em falar. Ninguém é super-herói, Deus não nos fez de aço. A palavra do Senhor nos diz, observe que o apóstolo João, em sua epístola, na primeira epístola de João, ele não estava compactuando com o pecado de ninguém. Mas mediante a graça do Senhor, ele faz notório, meus queridos amados irmãos, algo maravilhoso para nós. João, capítulo 1, epístola 1 de João, capítulo 1, está falando acerca de confissões de pecados e o perdão de Cristo. Versículo 8 ao 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha aí a palavra. Se eu e você falarmos que somos santos, não, eu não peco não. Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Estamos mentindo, porque Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, ele veio para os pecadores. O Senhor Jesus não veio para quem é perfeito não, até porque não existe ninguém perfeito, mas tem pessoas que se sentem perfeito e perfeita. Jesus veio para aqueles que não têm condição alguma de nada, que reconhece a sua capacidade miserável de pecador e de pecadora, cujo eu sou principal, assim falo como um apóstolo, porque eu reconheço o quanto sou falho. Ah, meus amados, sou tentado todos os dias. Essa carne aqui é terrível. Mas nós não podemos ceder ao pecado. E se errarmos, temos um advogado fiel, está escrito. Capítulo 2, da primeira epístola de João, versículo 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo o mundo. Jesus não só vê pelos nossos pecados, não, mas pelos pecados de todos os pecadores de sobre a terra. Por isso que a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê no Filho de Deus, no unigênito, confessando com a sua boca, será salvo. Porque a salvação não é por méritos. Embora que o cristão salvo, ele sabe, ela sabe como proceder. Mas a salvação, viu? Não é por méritos nossos, não. Está escrito, o dom é gratuito. E Deus ele dá a quem Ele quer. A porta da graça está aberta para quem sente a necessidade da salvação, que reconhece o seu caminho errôneo,
mas quer mudar de vida, porque o Evangelho de Cristo transforma. Nós só seremos perfeitos quando chegarmos no monte da santidade, quando nosso corpo for revestido de incorruptibilidade. Isto fala de um corpo perfeito como o corpo do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Não vos enganeis com pessoas que aparentam ser santos ao extremo, pois não são. Há um pastor muito abençoado por Deus, vai ser seres humanos, pastores, mas tem um pastor que ele costuma falar que torneira apertada demais, ela tem vazamento. Quando você vê alguém se sentindo santarrão demais, não, isso é uma obra de engano. Por mais que nós queiramos sermos perfeitos, jejuarmos 30 dias, como Jesus, vou falar, 40 dias e 40 noites, nós não vamos alcançar. Porque não é mérito do homem a salvação, a santidade. Certa feita, Jeremias falou: Senhor, nos converte a ti. É Deus quem converte o homem a ele. É Deus que liberta o homem do seu caminho errôneo. Está escrito na palavra do Senhor. É Deus que nos converte. Está escrito no Salmo 100. Sabei que foi Ele, Deus, que nos fez ovelhas do seu pasto. Não foi eu, porque se fosse pela minha vontade, nunca que eu seria cristão, mas eu abri meu coração e dei lugar a Deus. E Deus, ele é educado e entrou, e Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer algo novo, Ele quer transformar, Ele quer lhe converter de uma vez por todas a Ele. Agora que você tem que dar a legalidade. Só entra alguém na minha casa se eu abrir a porta. Assim é no espiritual, temos que dar legalidade. E o Senhor, Ele quer perdoar, Ele quer conceder a sua graça. A fonte que jorra para a vida eterna está aberta, jorrando neste momento. Só cabe a você querer. Observe que na primeira epístola de João, quando eu fiz a leitura acerca de confissões de pecados e o perdão de Cristo, li o versículo 8. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aqui. Todo ser humano tem a necessidade do perdão de Deus, mediante a graça do Senhor Jesus, que faz a reconciliação do homem a Deus. O homem, ele pode ter muitas riquezas, bens materiais, se ele não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo veio para ele, para ela, mediante a sua condição de pecado, os tais está fazendo, expressando com a sua ação que Jesus é mentiroso, porque Ele veio para os pecadores. Então você que está aí do outro lado, que sabe que está errado, que está errada, nunca é tarde para mudar e se arrepender. Confesse o Senhor Jesus, Ele perdoa os teus pecados, te leva para os céus de glória. Tentação vem sobre toda a terra, sobre todos. Eu falo primeiramente de mim, não sou perfeito. A vontade do ser humano, meus amados irmãos, é de pecar constantemente, certa feita, sem vergonha alguma, mas falo para a edificação. Eu determinei sair da minha casa, onde eu morava antigamente, e falei: hoje eu vou sair porque eu quero pecar. Mas lembra do que eu falei? Está escrito em Jeremias. O profeta falou: Senhor, converte-nos, nós a Ti. Nos converte a Ti de todo o coração. Observem que Deus jamais vai impedir o homem de pecar. Isso aí está sobre a nossa escolha. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de não pecar contra Ele. Porque o pecado contra Deus é uma ofensa. Então só Deus pode fazer o homem ovelha do seu pasto.
Só Deus pode converter o homem de todo o coração a Ele. Nós temos um advogado fiel, advogado de defesa, que advoga as nossas causas. E nós sabemos que, falando agora no sentido figurado, se nós precisarmos de um advogado, é notório que nós temos que contar tudo, falar tudo para ele, se faz necessário, para ele saber como agir ao nosso respeito. Assim é o Senhor Jesus. Faça confissão a Ele. Tire a cédula da acusação que está sobre posse do diabo da sua vida. Fale: Senhor, se prostre no seu quarto, porque está escrito no Evangelho de Mateus 6:6, entrando no teu quarto, fecha a porta. Confessa ao Senhor: Senhor, eu não tenho condição, eu desejei, eu pequei, eu caí, mas estou aqui diante de Ti para me levantar mais uma vez, porque reconheço que a Sua graça é maravilhosa e não há de cessar sobre a minha vida. Dê-me mais uma chance, Senhor, porque jamais Ele vai recusar. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas não se sinta orgulhoso e orgulhosa de ocultar o seu erro. Se derrame na presença de Deus no seu quarto, porque ninguém aqui na terra tem poder para perdoar pecados, só o Senhor Jesus. Então confesse a Ele. Ele venceu as tentações. Depois de 40 dias e 40 noites, o Senhor enviou os anjos para lhe servir. A Bíblia está escrito: olhe, cuide que não caia. Mas se ainda eu e você cairmos, temos um advogado fiel, que fez propiciação não só pelos meus pecados, mas pelo pecado de todo o mundo. Por isso que a fonte está jorrando. E Deus está concedendo misericórdia. Você sabe que precisa da misericórdia de Deus. Não se deixe ser martirizado e martirizada pelo seu pecado, porque você caiu, você errou. Nós erramos, pecamos todos os dias. Mas uma vez eu abro aqui um parêntese. Não pense que alguém é perfeito ou santo. Não, você vai se decepcionar. Estamos aqui em fase de reconstrução espiritual. Uma casa se constrói de dia para a noite. Certa feita, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma reconstrução todos os dias, patamares. E nós vamos prosseguindo, evoluindo espiritualmente. Então, não fique detido, não fique detido. Essa é a palavra do Senhor para mim e para ti. O Senhor, Ele sabe das nossas fragilidades. Antes andávamos conforme os nossos pensamentos. Hoje não. Pensamos 2, 3 vezes antes de errar. E ainda que eu e você venhamos cair em tentação, temos um advogado fiel para com o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que intercede dia e noite diante de Deus por nós. O Espírito Santo Consolador amado está em mim, está em ti. Com gemidos inexprimíveis, Ele ora por mim e por você quando nós não sabemos orar. Às vezes não sabemos nem nos expressar diante de Deus pedindo perdão. Mas o nosso silêncio, Deus compreende. As suas lágrimas também. Amém? Espero que você tenha sido edificado com esta palavra gloriosa. Compartilhe com mais alguém. Deixe o seu like. Aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Você sabe que alguém precisa ouvir esta palavra. Você vai sentir paz no coração quando você compartilhar para mais alguém, porque você está trabalhando para o Senhor por meio dessa comunicação, desse veículo de comunicação que é um smartphone. Estou subindo esse vídeo para a plataforma não para me aparecer, porque eu não sou nada, eu sou humilde. Quem me conhece, que é próximo a mim, sabe quem eu sou. Não busco ser famoso, não. Eu busco fazer a vontade de Deus, que é pregoar a sua palavra. E Jesus, mediante a minha vida, liberta, salva, cura. E através da sua vida também eu conto com você. Porque o meu ministério é junto com o ministério de vocês. Estamos aqui unânimes. É como falou o apóstolo. Um semeou, o outro regou e Deus deu crescimento. Há um conjunto. Estamos aqui todos penhorados na obra do Senhor. Isso aqui é uma obra online. Então não deixe de compartilhar e de deixar o seu like, para que a plataforma alcance mais vida, meus queridos amados. Vidas que estão nesse momento, você sabia, sofrendo, chorando, pedindo a Deus uma resposta,
e você tem a oportunidade de compartilhar mais alguém. Porque nem tudo as pessoas expressam. Mas tem pessoas que estão às vezes com depressão, precisando de ouvir uma palavra como esta. E você pode ser uma bênção na vida de mais alguém. E na medida que você vai curtindo, deixando o seu like, o YouTube, a plataforma, vai compartilhando por si só. Então ajude a esta obra. Seja um obreiro, missionário, uma missionária mediante esta obra. Amém? Você que sente o amor de Deus, comunhão, em paz em seu coração, esta palavra aqui, meus queridos e amados, não é só para cristão, não. Não estou aqui pregando placa de igreja, não, porque não salva. Quem salva é a palavra do Senhor. Estou aqui para pregar que Jesus é bom, que Ele salva, Ele liberta, Ele lhe ama. Ele não desiste de você. Não importa o que você fez ou há de fazer. Ouça a palavra dEle, coloque em prática. Se levante. Amém? E Deus queira nos abençoar. Um forte abraço do irmão Carlos e do Divino Espírito Santo. Com essas palavras que Deus colocou em meu coração, pois eu não tenho de mim nada, é Deus que ministra em nosso coração pela misericórdia. Deus me concedeu a rica oportunidade de ser seu mensageiro nesta noite. Eu não sou mensageiro, eu estou como mensageiro. E Deus, Ele se utiliza de quem Ele quer. De mim e de você também. Você não está aí por um acaso. Você não está aí por um acaso. Você está aí porque é Deus, o Espírito Santo, que lhe convida, que Ele sabe que sua alma precisa ser alimentada. E alimentada pela palavra. Não estou aqui dando profetada. De forma alguma, nem prometendo chave de carro. Estou falando a palavra de Deus. Que é a bússola do céu e combustível para nossas almas. Amém? Faça a prova de Deus, ore, me apresente nas nossas orações. Eu sou pecador, meus amados irmãos. Eu erro, sou falho. A carne às vezes está inclinada a querer fazer o que é errado. Certa feita, como já falei antes, eu falei para um presbítero, eu disse, um dia eu saí com vontade de pecar, de errar. Mas Deus me deu a oportunidade, não permitiu que aquilo acontecesse. Por amor a mim, Ele pode fazer isso com você também. A tentação vem sobre todos. E Deus, Ele concede um escape. Lembrando que a escolha está em nós, em fazer o certo, entre o certo e o errado. Eu amo vocês em Cristo Jesus. E Deus muito mais. Amém? Bendito Pai, glorioso Deus. Te agradeço, Senhor, por esta boa palavra. Livre nosso pé da queda. Não nos deixe entristecer o Teu Espírito Santo. Senhor, nos coloque de pé, te apresenta esta vida que está precisando ouvir esta palavra, Senhor, libertadora. Dissipe todo o jugo do inferno, Senhor. Toda palavra ociosa, tudo quanto o inimigo tem sussurrado nos ouvidos desta vida, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós sentimos, ó Pai, o Teu amor imensurável para cada um de nós na noite deste dia. Somos amados por Ti. Não há condenação para aqueles que estão em Ti. Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nos faça cada dia mais enxergar que o nosso erro, Senhor, nossa falha, jamais vai mudar o amor que o Senhor sente por nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e até agradeço, Paizinho querido e amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba meu forte abraço e do Divino Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos conceda as consolações. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite de sábado. Que Deus queira nos abençoar. Amém?